Tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula de Química. Bom, eu fiz uma videoaula hoje para vocês sobre ligações químicas, que é o assunto que a gente vai ver esse bimestre. A gente já conversou um pouquinho nas nossas aulas síncronas e agora eu montei essa videoaula para vocês entenderem essa teoria bem legal sobre como montar substâncias através de ligações químicas. Então, a gente está aqui olhando a diferença entre o sal e o açúcar. A gente conhece praticamente as propriedades macroscópicas das duas substâncias, a gente entende que essas duas substâncias são feitas de partículas e que essas partículas são feitas de átomos, que foi o assunto do começo do ano até aqui, do nosso primeiro semestre de curso de Química. Hoje a gente vai começar a ver como é que uma substância se apresenta com essas características, baseado nas ligações que seus átomos vão fazer. Então a gente estudou todos os átomos. Agora o que a gente vai fazer? Ligar um átomo com outro átomo, formar uma partícula e esse monte, esse aglomerado de partículas vai dar para a gente a cara da substância que a gente está trabalhando. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é o que todo mundo quer conhecer desde que o mundo é mundo. Por que que alguns átomos se ligam e outros não se ligam? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe uma estabilidade com relação aos átomos. Então, o átomo que se liga é porque ele não está feliz. Então, ele procura fazer uma ligação com outro átomo para ficar feliz. O que é ficar feliz no mundo da ciência? É ficar estável, é ter menos energia envolvida, é ficar de boa. Então, essa estabilidade que é a grande chave da ligação química. Quem estudou isso foi Lewis, bem no começo da história da química. E a descoberta, a melhor descoberta foi os gases nobres. A gente já aprendeu isso aqui. A gente entendeu que gases nobres são átomos que não se ligam com ninguém, estão estáveis enquanto estão sozinhos, já estando sozinhos, eles estão estáveis. Eles vão se encontrar na natureza sem estar ligado com ninguém. São os únicos átomos que vão fazer isso. E aí a gente pode pensar assim: se átomos de gases nobres são estáveis, os outros se ligam para ficar com o jeito de gás nobre, para ficar com a estabilidade que o gás nobre tem. Então, o que faz o gás nobre ser estável? Então, vamos estudar gás nobre, entender o que ele tem que os outros não têm e que os outros vão atrás dessa característica dele. Então, vamos dar uma olhada nos gases nobres. Vamos perceber. A gente já aprendeu que todo átomo possui uma eletrosfera e que essa eletrosfera ela é dividida em camadas, em níveis de energia. A gente viu isso. A gente viu que a gente tem K, L, M, N, O, P, Q. O que a gente também sabe é quantos elétrons cabem em cada camada dessa. Na camada K cabe 2, na camada L cabe 8, na camada M cabe 18 e 32. E aí, se a gente observar os gases nobres e entender como é que é a eletrosfera deles, a gente pode pensar assim, ó, o hélio possui só uma camada e essa camada possui 2 elétrons. A primeira camada possui 2 elétrons, está cheia, está completa e ele é estável. O neônio possui 2 camadas, porque ele possui 10 elétrons, ó. 2 ele coloca na K, 8 ele coloca na L. Tá completo também. 2 e 8, 10 elétrons para o neônio. Tá completo. Argônio. O argônio possui 2 na K, 8 na L e 8 na M.
Ah, Rosana, mas na M cabe 18. Então, e o argônio só tem 8 e tá feliz? Vamos ver. Criptônio. O criptônio ele vai ter 2, ele vai ter 8 na L, ele vai ter 18 na M e vai ter 8 na N. Nossa, mas na N cabe 32. Ele só tem 8 e tá feliz. Xenônio, 2, 8, 18 na M, 18 na N, sendo que cabe 32, e 8 na O. E na O também cabe 32, e ele tem 8, e só tem 18 na N, e tá feliz. O radônio é a mesma coisa, enche a N com 32, que é o que cabe, mas não coloca 32 na O, coloca só 18 para poder sobrar 8 e ir para P. Olha que legal. Tirando o hélio, todos os outros gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. Lembra que é a camada de valência? Última camada. Então, ó, o hélio é pequenininho, tem 2. Pô, tá cheio. Não vai ter 8 na última camada, porque ele só tem 2 elétrons. Quem tem mais de 2, sempre tem 8 na última camada. Isso aqui chamou muito a atenção dos cientistas. Isso aqui deu uma grande dica para esse modelo de procura da estabilidade. Então, o que se acreditou? O que os outros átomos procuram? Procuram ter 8 elétrons na última camada. Ou, se eles forem pequenininhos, ter 2. Então, eles precisam dessa igualdade com os gases nobres. Os gases nobres já são assim, então eles não precisam se ligar com ninguém, estão de boa. Agora os outros não, vão precisar se ligar. Daí, a gente percebe... Aí eu coloquei uma figurinha aqui para vocês perceberem isso, ó, em eletrosfera. Ficou bem legal essa ilustração. Ó o hélio com 2. Ó o neônio aqui, ó, 2 na primeira camada e 8 na segunda. Ó o argônio, ó, 2, 8 e 8 também na segunda. Tudo aquilo que a gente falou no slide anterior está aqui demonstrado em camadas, para vocês lembrarem, né? Núcleo tem próton, tem nêutron, e os elétrons estão aqui, ó, voando em volta aqui na nossa eletrosfera. Vocês estão feras nisso aí. Bom, então, segundo Lewis, que foi quem trabalhou com ligação química, o que a gente tem? A gente tem uma regra que é conhecida como regra do quinteto. Átomos, ao se unirem, o que eles vão fazer? Eles vão perder ou ganhar elétrons ou compartilhar elétrons na camada de valência, na última camada, para eles ficarem iguaizinhos a gases nobres. Eles vão ficar com a cara da riqueza. O que é? 8 elétrons na camada de valência. Bom, sendo assim, as ligações químicas vão fazer com que elementos se unam formando substâncias. Olha aqui alguns exemplos de substâncias que estão bem no nosso dia a dia. Água. Tem nome? Tem. Água. E tem uma fórmula. É com isso aqui que a gente vai brincar esse bimestre todinho. Como é que vai ser essa fórmula? Essa fórmula vai aparecer como H2O. Então, são letras maiúsculas mostrando os elementos. Que elemento é H? Hidrogênio. Que elemento é o O? Oxigênio. Então, esse aglomerado, essa partícula, tem 2 átomos do elemento hidrogênio, um átomo do elemento oxigênio que vão se unir e várias partículas dessas juntas vão formar a nossa substância água. A mesma coisa, cloreto de sódio, o sal de cozinha que a gente está manuseando agora na nossa primeira prática. Olha lá, NaCl, sódio e cloro. Um átomo do elemento sódio, um átomo do elemento cloro, nessa proporção de 1 para 1, formando essa substância cloreto de sódio.
dióxido de carbono, CO2, glicose, C6, H12O6. Ó que baita partícula é essa, ó. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Ó o oxigênio aqui, o gás oxigênio que a gente respira. 2 átomos do elemento oxigênio. Então, o que a gente tem? Nome para cada substância e cada substância vai mostrar para a gente a sua fórmula. O que é a fórmula? É como os elementos estão ligados, em que proporção esses elementos estão ligados. Isso é a fórmula. Então, o que a gente está procurando aqui? Os símbolos dos elementos químicos e esses números pequenos que vão aparecer nas fórmulas é a quantidade de cada elemento que a gente está colocando no nosso esquema aqui, na nossa representação. A gente vai ter 3 modos de apresentar fórmulas químicas. Primeiro modo, mais conhecido, ó, a fórmula molecular. A fórmula molecular, ele mostra só o elemento e quantas vezes ele aparece. Cl2, o cloro aparece 2 vezes. H2O, hidrogênio aparece 2 vezes, oxigênio aparece 1 vez. NH3, amônia, nitrogênio aparece 1 vez, hidrogênio aparece 3. Essas aqui são as mais representadas em textos e em exercícios, né? A gente vai ver muitas vezes isso em todos os lugares. A fórmula estrutural. Isso aqui é um outro jeito da gente trabalhar, que a gente vai trabalhar, porque a gente vai fazer o curso de Química. Então não vai aparecer de maneira muito popular aí, rótulo, não. Isso aqui aparece, isso aqui não. Então, cloro. O cloro, gás de cloro, 2 cloros. 2 átomos do elemento cloro. E a gente está mostrando aqui esse risquinho no meio, que é o jeito que ele está se ligando. E quando aparecer bolinhas, a gente vai chamar essa fórmula aqui de fórmula de Lewis. O que são essas bolinhas? São os elétrons que eles têm na camada de valência, na última camada. Nossa, agora ficou complicado, hein? Lógico que ficou complicado. Eu mostrei o que a gente vai estudar. Agora eu vou mostrar de que forma a gente vai estudar isso. Agora vai ficar fácil. Apareceu só a quantidade, fórmula molecular. Apareceu risquinho, fórmula estrutural. Apareceu bolinha, fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. E a gente também vai olhar muito bem como que essas ligações vão ser feitas. Então, a gente vai ter 3 tipos de ligações. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Coloquei aqui os átomos fazendo essas ligações, a gente vai logo perceber o porquê dessas gravuras aqui. Hoje, a gente vai estudar as ligações iônicas. A gente entendeu por que faz ligação? Sim, regra do octeto. Todo mundo precisa de 8 elétrons na última camada para ficar feliz. E só quem tem é gás nobre. O resto tem que se ligar. Então, o tipo de ligação que a gente vai ver é ligação iônica. Como é que vai ser uma ligação iônica? Ó, o nome já diz. Ligação entre os íons. A gente sabe o que é metal, a gente sabe o que é ametal e a gente sabe qual é o elemento hidrogênio. Então, vamos pegar nossa tabela periódica, ó, e vamos separar metais, tudo que está em amarelinho aqui, ó. Ametais, tudo que está roxinho aqui. Ó. Gás nobre, nem vai brincar. Gás nobre não quer brincar com ninguém. Não vai ser reativo o suficiente para se ligar com ninguém. Vocês viram aquele baile dos elementos químicos que eu coloquei para vocês lá, né, no nosso primeiro vídeo. Aqui a gente tem o hidrogênio, que ele não tem família, tadinho, ele fica isolado aqui. Mas ele também vai ser representado aqui, ó, fazer parte da ligação iônica. Olha o que tem na ligação iônica, que é muito importante a gente observar de primeira. Os metais. Então, a gente entendeu lá anterior, né, nos nossos capítulos anteriores, que os metais, eles perdem elétron com facilidade. Lembra que eles são os menores, ou melhor, desculpa, os maiores. Quando um átomo é grande,
A última camada dele, o elétron não está muito preso. Então, ele vai perder esse elétron com facilidade. Átomo que perde elétron forma íon positivo, certo? Então, formou íon positivo. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, se eu conseguir, logicamente. Não estou conseguindo, vai ficar assim mesmo. Formou íon positivo e os ametais são os menores. Vão ficar aqui nesse canto. Lembra que o raio cresce para cá, ó? Então, a gente tem grande e a gente tem pequeno. Átomo pequeno não gosta de perder elétron, porque o núcleo está muito próximo do elétron e o núcleo segura o elétron. E, além de tudo, ele ganha elétron de outro lugar que está passando por ele. Então, ele vira ânion. Quem doa o elétron vira cátion, fica positivo. Quem ganha elétron é negativo. Lembra que elétron é igual dívida, hein? Ganhou elétron, ficou negativo. E vai virar ânion. O que vai acontecer? Metal doou elétron, ficou cátion. A metal recebeu elétron, virou ânion. Positivo com negativo se atrai. Então, a gente vai ter aqui uma força eletrostática. Essa força é muito intensa, gruda. Então, um perde, o outro ganhou, e os dois, sendo um positivo e o outro negativo, grudam e não soltam mais. Certo? Muito fácil. Por que fácil? Porque a gente agora vai começar a pensar em doação, né? Se esse perdeu e esse ganhou, a gente pode pensar em transferência. Mas é isso que acontece? Pode ser que sim, pode ser que não, só sabe quem vê o átomo. Mas aqui a gente pode pensar nessa transferência. Por que os metais doam elétrons? Porque ele tem uma baixa energia de ionização, vira íon com muita facilidade. E tem uma baixa eletronegatividade. Eles são grandes. Por que os ametais e o hidrogênio, eles ganham elétron? Porque eles têm uma alta energia de ionização. Porque eles têm uma alta afinidade por esse elétron, ó, energia de afinidade. E tem uma alta eletronegatividade. Gosta de elétron. Eletronegatividade. Adoro elétron. Olha como é que a gente pode pensar na nossa cabeça. Tem o sódio. O sódio só tem um elétron na camada de valência. E um elétron, pelo que a gente viu na regra do octeto, não é um bom jogo. Ele tem 8 elétrons, ó, na camada anterior, na camada mais interna. Então, é muito mais fácil para ele doar esse elétron e ficar com esses 8 e ficar a cara da riqueza, a cara de gás nobre, do que ganhar 7. Já o cloro, ele possui 7 elétrons na camada de valência. Ele não vai perder 7, né? Ele é pequeno, ele gosta de elétron. Então, é muito mais fácil para ele ganhar 1 e ficar com 8, que é a cara da riqueza. Olha o que aconteceu. O sódio perdeu um elétron e virou cátion sódio, ó, Na+. O cloro ganhou o elétron e ficou o ânion cloro, ânion de cloreto, que é o Cl-. Aí os dois vão se atrair e formar o NaCl. Veja bem aqui, ó, quero mostrar isso para vocês, porque isso aqui vocês sabem fazer. Ó, sódio. 11 de número atômico. É sinal que tem 11 prótons. Quem tem 11 prótons e átomo tem 11 elétrons. Vamos distribuir. 1s2. Eu achei que eu nunca mais ia ver isso na minha vida, Rosana. Vai ver isso aqui. Vocês já aprenderam, você sabe fazer. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Última camada. Pus a distribuição na forma geométrica, ou seja, 1, 2, 3. Nível 1, nível 2, terceiro nível. Olha aqui, ó, um elétron na camada de valência. A camada de valência é a última, é a mais externa? É.
um elétron. Não gosta? Eu quero 8. 8 eu já tenho na camada anterior. Vou doar aquele 1. Na+. Doei. Então, como é que ficou a distribuição do cátion Na+? 1s2, 2s2, 2p6. Ó, ele virou um cátion. A gente só encontra na natureza sódio assim. Sódio Na+. A gente não encontra sódio assim, ó. Na com 11 prótons e 11 elétrons. Não é estável. Ele vai perder. Ah, tem sódio na água do mar? Tem. Como é que o sódio está na água do mar? Na+. Ele não está em Na. Porque é assim que ele está estável. Ele está cara de gás nobre. Certo? Ah, ó o magnésio. O magnésio tem 12 elétrons, porque tem 12 prótons, número atômico 12. Ah, distribuir os 12. Quanto ficou na camada de valência? Ó, ficou 2. Ele gosta? Não, ele quer 8. O que ele vai fazer com esses 2? Jogar fora. Jogou fora esses 2 elétrons. Ficou 2 mais, ó. Perdeu 2 elétrons. Ó o 8 aqui, ó, na camada de valência. Agora sim. Quem é a cara da riqueza? O magnésio ou o cátion de magnésio 2 mais? O cátion de magnésio 2 mais. A gente vai encontrar magnésio na natureza assim? Não. A gente vai encontrar magnésio na água, cátion. Certo? Entenderam? Então é assim que a gente vai trabalhar com os íons. Olha aqui, ó. Alumínio. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Não gosta. Joga fora, porque ele quer ficar com 8 e fica com 3 mais. Ó, alumínio é assim que a gente encontra o alumínio na natureza. Não é assim. Ah, mas o alumínio da minha panela, ele tá assim, ó. Ele tá na forma metálica quando ele tá junto com um monte de alumínio com ele. A gente vai ver isso. Isso chama ligação metálica. Mas se ele tá dissolvido, ele é alumínio 3 mais. Ó, a gente viu alguns exemplos aqui de formação de cátions, aonde a gente está jogando elétron fora. Olha a formação de ânion, ó. O nitrogênio tem 7 de número atômico. Então tem 7 elétrons, ó. 1s2, 2s2, 2p3, ó. 5 e 2, 7. Na última camada ele tem 5. Vale a pena jogar 5 fora ou ganhar 3? Para ficar com 8, vale a pena ganhar 3. Então, o nitrogênio, ele precisa ganhar 3 elétrons para ficar estável. Essa é a forma estável do nitrogênio. 1s2, 2s2, 2p6. Ó, de novo, 8. Dá para perceber que enquanto íons, eles têm a mesma configuração na última camada? Ó, porque eles estão estáveis, certo? Olha de quem que eles vão ter a configuração, ó. Eles estão com a configuração do neônio, o 8 na camada L, na segunda camada, certo? Olha o oxigênio com 8 elétrons. Ficou com 6 na última camada. Não quero 6, quero 8. Vou ganhar 2. O oxigênio sempre ganha 2 elétrons. O flúor. Ah, o flúor. O flúor tem 7 na última camada. Ele quer ganhar um só. Um só para ele tá sensacional. E ele quer mesmo, hein? Porque o flúor a gente percebeu lá na nossa tabela periódica, quando a gente estudou eletronegatividade, que ele era o mais eletronegativo, ó. Ele luta por esse elétron como ninguém. Não deixa o flúor perto de nada, não, que ele vai roubar o elétron. Então, ó, aqui ele vai ficar fluoreto, que é um negativo, porque ele ganha um. Olha, todo mundo que está nessa linha que só tem 2 camadas com a mesma configuração, certo? Bom, vamos entender agora que se eu tenho metais e ametais, é sinal que esses cátions se juntam com esses ânions e formam o que a gente chama de retículo cristalino. Não é molécula. Eu falo NaCl porque sempre que eu tenho um Na,
eu tenho um Cl, mas eu não tenho um Na e um Cl, não. Eu tenho um monte de Na e um monte de Cl agrupado no cristal. Isso que vocês têm que pegar de característica. Ah, mas você falou que o sal de cozinha era cristal. Mas o açúcar também é. A gente vai ver o caso do açúcar daqui a pouquinho. Quer ver? Olha aqui, eu tenho um cristal, um composto iônico, que é um retículo feito de quê? De cátions e de ânions, certo? Então a gente aglomera todo mundo e a gente tem cada cristal de sal de cozinha, a gente tem um Na e um Cl para cada Na, um Cl. Por quê? Por quê? Porque o Na é um positivo e o Cl é um negativo. Um positivo e um negativo se cancelam. Vamos ver aqui. Ó. O Na, ele tem que liberar um elétron, porque é essa quantidade que ele tem na última camada. O cloro, ele precisa desse um elétron. Por isso que eu sei que é 1 para 1. Se um quer dar 1 e o outro quer receber 1, é só 1 e 1 que eu vou ficar, ó. NaCl, 1 de Na, 1 Cl. Fiz a minha fórmula. Lembra da nossa fórmula? Olha aqui a fórmula do cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Por que é Na e Cl? Porque eu só preciso de um Na para cada um Cl. Por quê? Porque o Na quer doar 1 e o Cl quer receber 1. Olha o magnésio com Cl. O Cl continua querendo receber 1. Porque ele tem 7 elétrons na última camada. Mas o magnésio quer dar 2. Então, se ele se juntar com um cloro só, ele vai doar um elétron só e o outro dele. Ele vai continuar com esse elétron sobrando. Ele vai precisar de outro cloro. Ó, o magnésio, ele doa 2 elétrons, fica 2 mais. Cada cloro fica um negativo cada. É sinal o quê? Eu preciso de 2 cloros, 2 íons cloretos para cancelar essa carga mais 2 do magnésio. Então a fórmula não vai ficar 1 para 1 igual NaCl, vai ficar 1 de magnésio para 2 de cloro, certo? Aqui eu coloquei uma regra prática muito legal para a gente fazer. Vou fazer com vocês depois na aula síncrona. Ó, peguei minha tabela periódica. Então, o que eu quero de vocês na nossa aula? Vamos estudar ligações? Vamos. A gente tem que ter uma tabela periódica na mão. Não tem jeito. Imprime. Ah, mas eu tenho no meu celular. Não. Papel. Eu quero um papel com a tabela periódica para a gente riscar, para a gente anotar, para a gente pôr seta. É isso que eu quero de vocês. A gente vai ter que aprender a lidar com essa tabela periódica. Vamos começar. Uma regra prática. Vou fazer um composto iônico e eu sei que eu tenho que ter metal ligado com metal. Então, eu vou a cada família que a gente conhece entender que essas famílias vão gerar íons com cargas diferentes. Na química, a gente chama essas cargas de valência. Por quê? Porque essa carga é a camada de valência que vai representar para a gente. Então, vamos fazer um exemplo. Todos os elementos que moram na família 1A vão ter 1 mais de carga. Só uma carga positiva. Todos os elementos que moram na família 2A ou 2, né, nas tabelas periódicas modernas, vão ter valência carga de 2 mais. Eu vou pular esse metal de transição. Por que eu vou pular metal de transição? Porque ele pode ter valências diferentes. Ferro 2, ferro 3. Então, isso aí quem vai mostrar pra gente é o exercício que vai ser dado pra gente, é o elemento que vai ser dado pra gente, é o tipo de ligação que ele fez. Então, vamos mexer com isso aqui, ó, daqui a pouquinho. O que é importante saber agora? 1A, 1 positivo. 2A, 2 positivo.
3A, 3 positivo. E 4, hein, Rosana? Não mexe na 4. Por que 4? Tem 4 elétrons na última camada. Quem tem 4 elétrons na última camada, ou doa 4, ou recebe 4. Está no meio do caminho. Então, não é esse tipo de ligação que ele vai fazer. Ele vai fazer um compartilhamento, a gente já vai ver isso lá. Então, a família 14 ou 4A, a gente não brinca para fazer ligação iônica. Combinado? 1, 2, 3. A 4 esquece. Agora vamos pensar na 5. A 5A tem 5 elétrons na camada de valência. A gente sempre fala assim, ó, o número da família é o número de elétrons que existe na última camada. A gente viu isso quando a gente estudou tabela periódica. Então, ó, se a gente olhar 5A ou 15, né, nas tabelas periódicas modernas, a gente vai ter aqui ele ganhando 3, porque quem tem 5 ganha 3 para ficar com 8. Então, é 3 menos. A 6 ganha 2 para ficar com 8. Tá com 6, né? Ganha 2, vai ficar com 8. E a 7A, ou família 17, ganha 1 para ficar com 8. Então, eu tenho 1, 2, 3. Agora, a 7 é menos 1, a 6 é menos 2 e a 5 é menos 3. Eu sei a carga de cada elemento dessas famílias. Ah, e a 8? A 8 esquece, a 8 não faz ligação, porque a 8 já está feliz. Então, vamos prestar atenção nisso. A gente vai chamar essa regra para montar a fórmula de regra do escorregador. A gente vai pegar o elemento e vai colocar a carga. E ele vai ser um metal. Então, positivo vem primeiro. Na minha fórmula, sempre o positivo primeiro. O A metal perde o elétron. A gente vai pegar o A metal e colocar a carga. Ó, antes de fazer a ligação. Peguei o metal, peguei o A metal. Coloquei a carga de cada um, porque eu olhei na tabela periódica e vi. Aí eu vou pegar o número, sem o sinal, hein? Só o número. E olha por que chama a regra do escorregador. Porque ele vai escorregar e vai ser o número do pezinho do amigo. Ó. Então, a carga do A vai ser a quantidade de Bs que eu tenho. A carga do B vai ser a quantidade de As que eu tenho. Vamos ver, fazer um exemplo. Alumínio, enxofre. Vou na tabela periódica. O alumínio dá 13. Então, eu sei que ele é 3 mais. Ponho aqui 3 mais. Peguei a tabela na mão, vi que ele está na 3A ou 13, pus 3 mais. Fui lá no enxofre. Peguem aí a tabela periódica de vocês. Ó. Foi lá no enxofre. Ele está na 6A ou 16. Então, ele é 2 negativo. Essa parte da tabela aqui que eu mostrei para vocês, ó, risquem na de vocês. Põe isso aqui na tabela periódica de vocês. 1 mais, 2 mais, 3 mais. Monta isso aqui, porque fica muito mais fácil vocês visualizarem. Enxofre. Fui lá na tabela periódica, vi que ele é 2 menos. Peguei o 3 sem o sinal. Escorreguei para o pé do enxofre. Peguei o 2 e escorreguei para o pé do alumínio. Olha a substância que eu tenho. Qual é a minha fórmula quando eu vou ter um composto iônico do alumínio ligado com enxofre? Al2S3. Montei. Vocês já sabem agora montar a fórmula de composto iônico. Agora, o mais legal. Agora é onde a gente precisa chegar. Eu sei que é metal com ametal. Eu sei que composto iônico são íons grudados. Eu sei que esses íons estão grudados com uma força muito grande. Eu sei, então, que eles formaram um cristal. Bom, se eles formaram um cristal, e se essa força entre o positivo e o negativo é muito intensa, é fácil derreter? Não. Eu posso colocar no fogo sal de cozinha, que é o NaCl,
Vou fazer o cara derreter? Não vai derreter. Vai derreter a panela e não vai derreter o sal. Então, o que eu tenho aqui? Temperatura de fusão muito elevada. E todos os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente, certo? Então, o sal de cozinha, sólido na temperatura ambiente. Então, eu olhei um sólido, ó, vamos fazer o contrário? Peguei um sólido na temperatura ambiente, coloquei para derreter, vou fazer uma fusão com ele, vou dar energia, esquentar até ele derreter. Não vou conseguir fazer isso com facilidade. Vou fazer isso só em fornos muito poderosos, com 800 graus, 600 graus. O que eu vou pensar? Isso aqui é um composto iônico, certo? Então, o que mais acontece com o composto iônico? Qual é a outra propriedade? Eles são duros e quebradiços. A gente fala que eles não são tenazes. Tenaz é uma expressão que a gente usa para sólido quando eu consigo moldar o sólido. Se eu não consigo moldar o sólido, eu bato, aplico uma força e ao invés dele amassar, ele quebra, eu tenho essa baixa tenacidade. E isso que acontece com os compostos iônicos. Se eu martelar, ele não vai amassar. São cristais que, se eu martelar, ó, o positivo e o positivo se encontram, o negativo e o negativo se encontram e eles vão quebrar, certo? Outra coisa importante, compostos iônicos, quando estão sólidos, eles são maus condutores de energia elétrica. Se eu pegar eles, derreter em fornos de alta temperatura, ou dissolver na água, que é o caso do nosso sal de cozinha, aí eles vão conduzir eletricidade, certo? Essa então foi a nossa aula sobre compostos iônicos e ligação iônica que a gente tem hoje, tá bom?